Olá, amados, eu tenho uma palavra de Deus para você, ela é para agora. Nós estamos numa jornada de 18 dias orar pelas famílias e hoje a gente vai falar sobre os filhos novamente. Nós falamos lá na nossa gravação de número 4 sobre os filhos, né? Os filhos que são bênção de Deus, filhos são flechas, né? Que Deus nos deu flechas para nós ajustarmos, para nós alinharmos, para nós afiarmos, para depois disparar, né? Mas hoje nós vamos falar de outros filhos, os filhos que estão desviados na fé, ou que estão frios, né? Então, como assim? Primeiro, deixa eu me apresentar, meu nome é Janice Leite, nós estamos com propósito, algumas pessoas comigo estão com propósito de orar 18 dias pelas famílias, e eu senti no meu coração de fazer um devocional para conversar com as famílias, para explicar um pouquinho. Então a gente falou como colocar Deus no centro da nossa casa, o papel do marido, da esposa, o papel dos filhos, né? Falamos, né? A gente está numa jornada aí falando, hoje nós estamos então falando sobre os filhos que estão desviados ou que estão frios na fé. Diz assim, Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, né? E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Então, assim, o que está dizendo? Primeiro, nós explicamos lá no papel da mãe, né? Que ela é coluna do lar. A mãe tem o papel de instruir, o pai tem o papel de disciplinar. Então, a mãe tem o papel mais sério de fazer essa parte do ensino, né? Então, como que fizemos com esses filhos? Porque eu tenho uma adolescente, pré-adolescente, eu não sei, 13 anos, né? E às vezes a gente pensa assim, né, não quer, como tá difícil hoje para a gente criar os filhos, e é verdade, porque a internet traz muita informação, eles têm muita informação diante de si e uma velocidade muito grande, mas a gente precisa ajustar, né, ajudar, orientar, direcionar, e a gente precisa ser o fruto daquilo que a gente está falando, né? Não tem como eu cobrar da minha filha uma postura diferente daquela que eu sou, do que eu apresento ser. Então, amados, primeiro de tudo, né, como é que fazemos com os filhos que estão desviados ou frios na fé? Primeira coisa, eles têm que ver que nós somos aqueles que estamos, né, diante do Senhor, que faz a leitura do dia a dia. Aqui em casa a gente ora antes das refeições, a gente tem toda uma rotina perante o Senhor, né? Aqui a gente tenta dar nossa premissa, que é o nosso primeiro momento para Deus. Nem todo dia a gente consegue, mas a gente precisa ter essa rotina voltada às coisas do Senhor. Deixa eu ser bem objetivo. Aqui eu tenho alguns pilares para pais que já têm os filhos, né, adolescentes. Normalmente a gente está falando aqui da adolescência para cima, né, que estão desviados ou frios na fé. O que tem que fazer, gente? Poxa, meu filho não quer mais ir para a igreja, meu filho adolescente está naquela idade, né, que não sabe se são os hormônios, se são os demônios que estão rodeando, e a gente brinca lá na escola bíblica, né? Será que são os demônios? Será que são os hormônios? E a gente mistura um pouco, né? Os pais misturam, os adolescentes misturam, mas a gente precisa ter luz com relação a isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber como pai, como intercessor da nossa casa, como orientador, é que a gente não pode desistir. Não desista dos seus filhos, né? Tenha uma oração persistente, né? Perseverante com relação ao seu filho, né? A oração de uma mãe nunca volta vazia, gente. Deus não deixa de escutar o coração de uma mãe. Então você tem que ser a intercessora pelo seu filho. Não desista do seu filho. A Bíblia nos ensina que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Diz lá em Tiago 5,16, né? Então, mães, o Deus se agrada do coração, né, de um coração que está ali derramado de verdade, né, prostrado diante de si. Então, faça isso, mãe, ore pelos seus filhos, ore, né, não desista, sempre faça oração. Depois nós vamos explicar como é que faz isso. Segundo passo, né, um amor incondicional, o pai que espera de braços abertos. A gente aqui vai lembrar um pouquinho da parábola do filho pródigo. Sempre as pessoas lembram, né, como é que é a parábola do filho pródigo? Teve um filho que foi embora, né? Mas depois ele voltou. Quando ele viu que o mundo era diferente daquilo que ele imaginava, ele voltou. E quando ele voltou, ele não viu portas fechadas, né? Ele viu um pai que estava esperando, de portas abertas, que não desistiu. Mas ele viu, né, um pai que recebeu ele, que colocou vestes novas, que deu alimento, que fez tudo o que precisava fazer. Então nós precisamos ser esse pai. A gente não pode confundir aqui como ser um pai permissivo demais. Nós não podemos ser esse, né, que tudo pode, tudo dá.
às vezes nós somos tão permissivos que a gente substitui, né? A gente meio que idolatra os filhos. Então a gente tem que cuidar disso. Às vezes tu não consegue dar um não pro seu filho por idolatria, ama tanto, tanto, tanto seu filho, que o não que seria para ajustá-lo, para poder orientá-lo, acaba não sendo dado por conta de um amor maior, né? O não também é amor, o não em amor, né? O não com carinho também vale muito mais do que todo sim, né? Tudo é sim, não, eles precisam entender que eles têm limite e eles buscam esses limites, né? Então lá nós temos aqui, né, o amor incondicional do pai que espera de braços abertos, seguindo a parábola aqui do filho pródigo. Também nós temos, amados, que trazer, a gente precisa construir, por exemplo, a minha família não era cristã. A gente se tornou há pouco tempo, né? Eu tenho mesmo uma vivência cristã. A Sofia está com 1 ano e pouco de vida dentro do Evangelho, conhecendo a palavra do Senhor. Então, assim, nós não tínhamos o hábito de orar antes das refeições, de orar, de consagrar, de tirar aquilo que está ruim da nossa vida e colocar as coisas de Deus. A gente não tinha esse hábito. Então, nós fomos construindo esse hábito. Então, não é um botão, agora eu sou cristão, vou fazer tudo, tirar tudo que não presta da minha vida e botar as coisas novas. A gente não consegue, assim, até porque quando tem, né, algo muito severo imposto, a gente não consegue manter por muito tempo. Então a gente foi construindo, substituindo hábitos de uma vida antiga por novos hábitos que nos dá muito prazer. Então a gente tem prazer. Olha, faz uns 3 dias atrás eu estava indo levar a Sofia no colégio, ela disse assim: mãe, como é bom servir ao Senhor. Isso era às 7 da manhã, a minha filha disse: mãe, como é bom servir ao Senhor. Eu digo: filha, por que você está falando isso? Porque nós tínhamos ensaio da dança, né? Ela disse: não, porque é tão bom servir ao Senhor. Então é sobre isso, é sobre a gente ensinar os valores e mostrar para eles que de verdade vale a pena. E eles têm que sentir, né? Às vezes a gente tenta empurrar de goela abaixo, né? Quando tenta impor, né, as coisas meio impostas sob pressão, a gente tem que tentar chegar no coração deles e entender. Mas para isso o coração tem que ser ensinável também. É um caminho, né? Então o filho pode se afastar dos caminhos do Senhor, mas ele não esquece daquilo que foi plantado. Então o que a gente tem plantado? O que nós temos plantado, né? A gente tem que falar sobre as responsabilidades com eles. É bem importante que eles saibam que tudo aquilo que está se construindo agora é para o futuro e não muito distante, né? Então, ainda mais quando são adolescentes, e é uma fase. Eu agora estou trabalhando, além de eu estar com a minha filha na adolescência, né, 13 anos ali, eu ainda sou professora da escola bíblica e trabalho com eles, e eu vejo como eles têm dificuldade de se entenderem, estão nesse momento de, estou gostando de fulana, aquele momento que já olha, tá misturando o que é admiração com amor. Então a gente precisa estar muito presente, os pais precisam estar presentes na vida dos filhos, de verdade presente, às vezes a gente tem que deixar de fazer algumas coisas, escutar a piada deles, rir com eles. Às vezes eu acho que eu sou meio chata, porque eu tive a Sofia com, né, eu já não era mais tão jovem, eu tive a Sofia com 39 anos, hoje eu tô com 50, vou fazer 51 anos, eu não tenho toda a paciência do mundo, mas a gente precisa ter. A gente precisa escutar as piadas, mesmo que não tenha muita graça, precisa rir, precisa escutar a história inteira, precisa estar nivelado onde eles estão para que a gente possa se conectar. Precisa conectar. Se ela não se conectar comigo, ela vai se conectar com alguém lá de fora. Então a gente não pode dar essa brecha, né? Ambiente de fé, né? A casa tem que ser referência para retorno, a casa tem que ser boa. Então às vezes o filho se afasta porque a casa é uma confusão, a casa, né? Além de ser bagunça mesmo, de bagunça, né? Briga, muita pegação no pé. Então, o pai, em amor, tem que corrigir o filho para poder chegar ao coração dele. Não adianta, né? Eu vejo, tenho alguns adolescentes lá que eu vejo que às vezes sai de casa para ir para aula e 10 horas da noite eles não voltaram ainda, eles já foram para a escola bíblica e não voltaram para casa. Eu fico pensando, como é que o pai deixa, né? Então são pais muito permissivos, com, desculpa a franqueza, mas assim, onde está teu filho? Se você não sabe onde está teu filho, o mundo vai engolir ele, às vezes tu não vai conseguir recuperar. Então, gente, é muito sério, né? A gente está falando dos filhos desviados ou frios na fé, porque eles precisam do controle.
todo mundo gosta de ser visto, né? Eu vejo a Sofia, às vezes, quando começa a contar uma história pra mim, ela fica longinho com a história dela, começa lá no Adão, demora, eu fico pensando, meu Deus, que paciência tem que ter pra ouvir o resto. Mas ela quer minha atenção. Então, às vezes eu não tenho o tempo todo que ela me requer, então eu digo, filha, você precisa ser mais objetivo, que a mãe tem que trabalhar, né, tentando não cortar, mas para que ela veja que eu vou estar com ela, ela quer minha atenção, ela quer me chamar a atenção, por isso que as histórias dela são delongadas, porque ela quer mais tempo comigo. Então a gente precisa ter esse olhar também, e não é fácil, tem que ter mais paciência, tem que ter mais entendimento, né? E outra coisa que a gente precisa fazer é começar a declarar vida para os nossos filhos, né? Em Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que você está profetizando, né? O que você está profetizando do seu filho? Ah, você não vai dar nada. Ah, você vive na rua. Ah, você é um vagabundo. Você é um vagabundo. Ah, você não arruma suas coisas. Gente, eu sei que não é fácil, mães. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, ela fala o que ela fala é tão bonito. Eu sei que não é fácil, porque de verdade eu não vivo uma vida de brincadeira. Né? Então, assim, a minha filha, eu tenho que falar 20 vezes para fazer a mesma coisa, mas tem que falar. Na Bíblia fala, né? Acho que foi Pedro que perguntou para Jesus, não me lembro, um dos apóstolos, dos discípulos de Deus, de Jesus, perguntou para ele, quantas vezes eu devo perdoar? Ele disse 70 vezes 7. E por Pedro, Simão Pedro. Ele 70 vezes 7, ele fica pensando, fazendo as contas, mas não é a conta, quer dizer, todas as vezes que tenha que fazer. Então, quantas vezes eu devo falar com os meus filhos? Todas as vezes, até que fique muito certo na cabeça dele o que ele tem que fazer. Sim, sim, não, não, né? Então, pais, abram suas bocas para profetizar. Meu filho, por que você não tenta fazer desse jeito? O que você acha de colocar a sua mochila quando você chega no lugar certo? Filho, o que você acha de... Começa a fazer perguntas, começa a se inserir, começa a pertencer nesse lugar, tenta... Às vezes o tempo passou e tá difícil, né? Porque eles estão muito distantes, mas a gente vai ter que tentar ser inserido novamente. A fé chama a existência aquilo que ainda a gente não vê, né? Em Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, profetize vida na sua casa, profetize que seu filho vai dar certo, profetize bênçãos, profetize que vai dar tudo certo com ele, profetize a tua boca, tem que profetizar, meu filho vai ser um homem de Deus, meu filho vai ser um sacerdote do lar, meu filho vai novamente amar a Cristo, meu filho vai ser um menino respeitoso dentro de casa, minha filha vai ser uma mulher, né, sábia, minha filha, antes de dormir, orem com seus filhos, também é bom, é importante, ou quando acorda, Senhor, né, quando vai pro colégio, diz, olha, a mãe te abençoe em nome de Jesus, às vezes rapidinho, vai profetizando, vai conversando, e daí tu pensa, tá, mas como é que eu faço? Quem ainda não é cristão, Genice, eu não sei como é que eu faço, eu vou te ensinar a orar rapidinho. A oração, gente, não tem uma forma certa, né, ou errado. O que que tem? Tem conexão com Deus, tem assim, você falar, como é que tu fala com teu pai? Né, ô pai, tudo bem, como eu precisava de tal coisa, né? Dependendo da relação que se tem. Então, a gente precisa, né, pedir ao Senhor, às vezes, para ter essa direção, né, quando a gente está meio perdido. Então, faça isso. Diz assim, ó, Senhor, eu coloco diante de Ti os meus filhos. Chama pelo nome, eu coloco diante de Ti o José, o João, Senhor. Chama de novo os dois para o seu caminho, Pai. Lembra das sementes de fé que foram plantadas, né? E traz arrependimento verdadeiro neles, que eles possam ver de novo o seu caminho, Senhor, quebranta seu coração, Pai, que eu possa chegar de uma maneira mais simples no coração dos meus filhos, me dá, Senhor, uma estratégia que eu possa de verdade chegar ao coração dos meus filhos, Pai, me ajuda, Senhor, a poder ter mais tempo de qualidade com eles, Pai, me dá mais sabedoria, mais tranquilidade, dá estratégia para fazer isso, Pai, eu lhe peço isso em nome de Jesus. Pede para o Senhor, pede aquilo que tu precisa. Mães, não existe oração de mãe que volte vazia. Faça isso, você vai conseguir em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelas famílias. Pai querido, Pai amado, ai, Senhor, nós reconhecemos a sua bondade, reconhecemos que o Senhor é o Pai de todos, Senhor, reconhecemos que
sem o Senhor nada nós somos, Pai. Nós que precisamos, Senhor. Nós iremos agora apresentar toda a juventude, essa juventude que está fora, está desviada ou está frio na fé. Senhor, a juventude do Brasil, a gente queria lhe apresentar agora e nós queremos interceder por ela, para essa juventude, Senhor. Que esses filhos que estão frios, Senhor, e desviados, sejam alcançados pelo seu amor, que eles se sintam pertencentes, que eles se sintam amados, Senhor, que eles se sintam novamente num lugar embaixo das asas do Altíssimo, Senhor. Levanta, Senhor, essa geração de jovens apaixonados pelo Senhor, jovens apaixonados pela sua palavra, por Jesus, cheio do teu Espírito, e que esses jovens retornem ao altar, Senhor, que mudem essa nação, Senhor, são esperança do nosso Brasil. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, amém, amados. Até o próximo vídeo.